Olá, família, vamos para mais um evangelho. Nono capítulo: Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Os tópicos são injúrias e violências, e nas instruções dos espíritos, a afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. No capítulo anterior, bem-aventurados os puros de coração, e agora, bem-aventurados os mansos e pacíficos, que vem falar sobre a paciência. E aí, a gente pega os caberomaruenses, né, que são personalidades fortíssimas, e a gente se questiona como a gente não ser ansioso. Porque quando a gente é muito ansioso, estou falando isso por mim, você adquirir paciência, impaciência é o mais fácil de se ter, porque a gente quer que as coisas se resolvam rápido, né? E toda vez que a gente se depara com uma situação de ansiedade, às vezes a gente se depara com uma situação que depende do outro, e aí a gente perde a paciência, porque a gente fica na dependência de ações que não fazem parte da gente. A gente é a difícil aula, né? Apesar de ser muito simples, é a difícil aula de viver o agora, de viver o hoje, o que eu tenho para hoje, quais são as obrigações do hoje, e o amanhã, calma, que ele ainda não chegou. Não é fácil, né? Para alguns é mais fácil. E adquirir a paciência, a mansuetude, que é tão linda a palavra, tem como base, como fundamento, o controle emocional, o controle do que há dentro de mim. Se eu não buscar me analisar, ativar a gratidão e entender que tudo tem o seu tempo para acontecer, fica muito difícil de eu controlar a minha ansiedade, fica muito difícil de eu praticar a paciência com grandeza. Então, o remédio para a gente alcançar isso, o meio para a gente alcançar isso, reforma íntima, melhoramento moral. É eu entender que tudo que tiver responsabilidade de minhas ações, eu tenho controle. Eu tenho controle se eu me esforçar. Então, se eu tenho algo para fazer, eu vou e faço. Quando eu me deparar com a situação de que algo que tem que ser feito não depende de mim, aí eu tenho que parar, respeitar o próximo e entender que agora já não é mais parte minha. Não depende só de mim. E aí eu tenho que compreender que, para mim, eu tenho responsabilidade de me conhecer, responsabilidade de ter meus controles emocionais, de me estudar muito, de entender que eu estou vibrando, de ter todo esse trabalho, esse respeito. Para com o próximo é respeito e ponto. Porque já não depende mais da gente. Quando eu estiver bem resolvido comigo, me analisando, me conhecendo, sabendo em que pé da vida eu estou, quais são as minhas metas, quais são meus planos, o que eu estou fazendo para alcançá-los, quais estão sendo as minhas ações, quais estão sendo as vibrações mais fáceis de serem atingidas, se é de calma, se é de paz, né? Aí é reforma íntima. Eu preciso alcançar isso primeiro, para quando chegar a vez de eu entender a vez do próximo, eu conseguir respeitar e entender que agora já não depende mais de mim. Por que isso? A importância disso? Quando eu respeito o meu próximo, quando eu respeito o tempo de cada um, o limite de cada um, a busca de cada um, eu estou exercendo o amor ao próximo. Toda vez que eu bater de frente com alguém pela minha ansiedade, o erro não está naquele que ainda não está fazendo, está em mim. Então a gente confunde as coisas.
Fala-se de reforma íntima, e aí a gente entra dentro de uma situação que sou eu e mais algumas pessoas. É eu e minha família, é eu e meus amigos, é eu e minha mulher, enfim. Aí as pessoas pensam, como é que eu vou me reformar intimamente se esse cão me atormenta? Se essa pessoa não faz a parte dela. Aí você está deixando de praticar a reforma íntima, né? E esqueceu toda a aula e está jogando para o próximo a obrigação que é sua. Então, a busca ela é individual. É individual. A busca do melhoramento, do autoconhecimento é individual. O outro não tem nada a ver com isso. Ah, mas o outro me atormenta, como é que eu vou ter paciência? Você está atormentado. Aí eu lembro de uma grandiosa aula que eu tive, meu mestre, que olha a simplicidade que ele conseguiu me explicar. Dentro da gente, nós temos uma sala. A única pessoa que tem acesso a essa porta dessa sala somos nós mesmos, tá? Dentro dessa sala, nós temos espalhado muitos baús. Todos os baús das virtudes e todos os baús das virtudes negativas. Do orgulho, do ego, da vaidade, enfim, todos. A gente entra todos os dias dentro dessa sala e a gente coloca uma porção dentro de cada baú que a gente está exercitando. Então, quem está muito explosivo, quem está reclamando demais, pensa só. Você entra todo dia dentro dessa sala e você coloca uma porção lá dentro. Uma gota lá dentro. Vai chegar um momento que esse baú vai estar até a boca. De você tanta colocar coisa ali dentro, sem perceber, ele encheu. Aí, você já está no seu limite de impaciência. Porque todo dia você está colocando uma gota nele, que você está usando esse baú. Chega uma situação infantil. Chega uma ação que em outro momento você nem ligaria. E essa pessoa vai lá e atormenta você, ou você se ataca com alguma situação. Aí você vai lá nesse baú e coloca mais uma gotinha. Quando você coloca essa gota, ele já está até a boca e ele transborda. Aí você esqueceu da reforma. Você vai explodir. Vai jogar, vai escorregar ladeira abaixo na reforma íntima. Porque esse baú já estava até a boca. E aí você foi lá e colocou a última gota nele. Então o que ele me disse? A gente tem que saber com o que a gente está lidando. Fazendo o autoconhecimento, a reforma íntima, é você analisar quais são os baús que você mais tem usado. Se eles não forem das virtudes positivas, você está correndo um sério risco de colocar porções todos os dias em baús de virtudes negativas. Aí vai falar, mas baú de virtude negativa não tem utilidade. Tem muita, extrema utilidade. O baú do ego, por exemplo, ele o ego estabilizado, equilibrado, é fantástico. Não se tem amor próprio sem ego. Então ele é muito útil, só que desde que você saiba usá-lo. O baú do orgulho, ele é fundamental. É ele que te traz audácia. Só que você tem que saber usar esse baú. Se você for lá e fracionar ele todo dia, vai chegar uma hora que você se perdeu. Então não é a reforma íntima, o melhoramento moral, não é pegar as virtudes negativas e jogá-la fora. Isso não presta. Extrema utilidade. Um amor próprio equilibrado e não exacerbado de eu sou o cara, ele é fundamental para o seu próprio bem-estar. É aquele que você nunca vai, através do ego equilibrado, você não ataca e não mexe no ego, no balaio do vitimismo. Porque você confia, você se ama e junto com o baú do orgulho você pega um pouco de audácia e você pratica as suas ações, você se coloca em movimento, então são úteis. O que acontece com a gente é que a gente, por falta de vigia, por falta de se analisar, a gente mexe demais nesses baús. Da intolerância, da falta de respeito, da falta de humildade, do ego, da vaidade. E aí chega uma hora que começa a crescer demais esses baús. E aí uma porção qualquer que você joga lá dentro de novo, ele explodiu e você se perdeu. Então, temos todas as possibilidades possíveis
porque somos seres individuais. Então, a nossa autoanálise faz com que eu veja, eu estou explodindo demais, eu estou reclamando demais, é melhor eu mexer em outro baú. Deixa eu começar a abrir o baú da humildade. Deixa eu começar a abrir o baú do respeito, do amor próprio, porque da empatia. Esse é um baú sagrado. Porque todas as vezes que a gente mexe numa virtude nossa, que a gente vai lá e alimenta esse baú dessa virtude nossa, vai chegar um momento que a gente vai estar maravilhado com a gente mesmo. Nossas ações se transformam. Porque o que era fácil no círculo vicioso de você perder a paciência, você já nem vê mais. Porque você já está tão equilibrado, se analisando, respeitando o seu limite, respeitando o limite do próximo, que você se preocupa com as suas ações. Então, diante de uma discussão, quem está nervoso não tem que ficar calmo. Ele não vai conseguir. Ele já extrapolou o baú dele. O balaio dele está transbordado. Você não vai conseguir fazer ele se acalmar. Quem tem que ficar calmo é você. Porque aí, a hora que esse baú derramar inteiro, que ele vai ficar vazio de novo, aí você vai conseguir, através da sua paciência, auxiliar ele, o próximo. Então, é um autocontrole. E isso não acontece do dia para a noite. Porque se a gente nem analisa, não quer nem analisar quais são os balaios que a gente anda enchendo, aí fica impossível o melhoramento. Aí fica impossível a reforma. Porque olha só, a gente está num caminho de paz. Com a minha virtude da gratidão ativa. Todo dia eu vou nesse balaio da gratidão e encho ele. E eu uso muito ele. E da paciência, e da humildade, não é? E da fé, sagrado balaio, do amor. E aí eu estou quase atingindo minha bênção. E aí o universo está se movimentando para trazer a bênção que eu quero. Chega perto de eu receber minha bênção. O balaio que eu não mexia fazia tempo, só que já estava lá na boca. Da falta de paciência, da irritabilidade. E alguém transborda aí. Aí eu explodo. Aí eu jogo tudo por água abaixo. Aí aquela bênção que estava perto de mim, ela fala assim, agora não tem mais lugar para colocar ela. Ela volta para trás. Então, a gente, por falta de autoconhecimento, a gente, por falta de analisar e ser grato pela vida que nós temos, e entender os caminhos que nós estamos trilhando, a gente perde bênçãos maravilhosas. E aí fica fácil culpar o outro. Ah, porque eu estava bem, foi o outro que tirou. Aí a gente aprende com a nossa sagrada espiritualidade. Caberomaruenses, a paz é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então ninguém tem o poder de tirar a paz de ninguém. Uma vez eu aprendi, por mais que seja feio, por mais que seja forte, por mais que seja ruim, nenhum espírito trevoso tem a capacidade de abrir essa porta. De abrir a minha porta e de tirar a paz de dentro dela. E de mexer nesses meus balaios. Nenhum tem essa capacidade. Porque eu, para mim, sou meu melhor amigo, meu melhor anjo. E eu, para mim, sou meu pior inimigo. Então ele só me mostra. Olha só como sua vida tá ruim. Olha só o que estão fazendo com você, você vai deixar? Aí o instrumentinho do mal, né? Tá aqui, é mesmo, isso é errado, eu sempre fui bom com essa pessoa, por que ela tá fazendo isso? Às vezes ela só nem cumprimentou, ela não te viu na rua, você deu bom dia, a pessoa não te viu, virou o rosto, vai deixar fazer isso com você? Aí vai você nesse balaio sagrado da intolerância e transborda ele, e aí você perdeu sua vigia, e aí você se contaminou com algo muito negativo, e aí esse instrumento do mal ganhou força. Não é assim? Aí você já se contaminou, você vai sair dali, primeira pessoa que você encontrar, você já vai usar desse mal todo. Porque fulano de tal é muito arrogante, que isso, quando precisa, vem atrás de mim, e aí começa. E aí você entra nesse círculo vicioso, e a gente vai usando só coisas que não nos trazem calma, que não nos trazem paz. E aí vai falar, a culpa foi de quem? De ter perdido a paz? De ter estragado o seu dia? Foi da pessoa que não te viu e não te cumprimentou? Ou foi sua, que achou o erro onde não tinha, que viu mal onde não tinha, e ainda que tivesse, que mal te faria uma pessoa não te cumprimentar? Então a gente esquece da nossa parte, né? Não presta atenção na parte que nos cabe, que é de responsabilidade nossa, nossas ações. O que é mais importante para mim é a minha paz, deixa o outro.
e explode, escorrega na reforma íntima, caga com tudo, com perdão da palavra, e aí, na conversa, a culpa não foi minha. Eu tava bem, eu acordei agradecido, tava grato, com minha fé positiva ativada. Será que tava? Porque se ela tivesse, é a gente de bom humor e a gente de mau humor. A gente de bom humor, ô, você é chato, hein? Não, mas todo mundo é chato, eu sou chato também. Não fez mal nenhum. Não fez mal nenhum. Não é assim? Aí sim eu posso falar pra você que a gente tá mexendo nos balaios certos. Agora, se você não estiver bem, se você já estiver estressadinho, xoxitadinho, cabeirão maruense, se falar pra você, nossa, mas você é chato. Bum. Chato é o quê? Já explodiu. Tchau, reforma. Bye, bye, reforma. Então, a gente tem que aprender a responsabilidade que a gente tem na construção das nossas vidas, nas bênçãos que nós queremos para a nossa vida e entender os preceitos sagrados das virtudes positivas. Que o uso dela é de responsabilidade minha e não do próximo. Não vai vir um próximo colocar paz dentro de mim. Não vai vir o próximo, ainda que ele esteja bem, transferir esse bom humor para mim, transferir esse amor próprio, transferir essa fé. Não tem como. Ele vai mostrar através de ações que a vida dele tá boa e você analisando, é verdade, pensar assim, eu gasto menos energia. Se eu confiar mais na espiritualidade, se eu viver mais o meu agora, se eu entender que para muitas situações não cabe minhas ações, eu tenho que respeitar o próximo e aí vai depender dele. Então já não é mais parte minha. E aí a gente vai conseguindo ter mais paciência, a gente vai conseguindo ter mais calma diante de situações que poderiam nos fazer explodir com facilidade e você já não explode mais. Mas isso é uma busca individual, intransferível. Reforma íntima é individual. Então eu não posso falar que minha falta de paciência é por meu filho que não me obedece. Cadê o seu entendimento para respeitar que uma criança ainda não tem noção completa da parte dela? Quem é o adulto? Então quem sabe mais tem que ensinar quem sabe menos e não ao contrário. Às vezes o que acontece com os caberomaruenses é assim, eu sei, então por eu saber eu cobro quem não sabe. Em vez de ensinar, eu cobro de quem não sabe. Eu tô com paz, em vez de eu ensinar e passar e transparecer nas minhas ações a mansuetude e a calma, eu pego alguém que tá com balaia da revolta transbordando e culpo ele. Eu culpo ele por ele ter estragado minha paz. Eu estava em meditação e o Satanás estava gritando. Então a gente tem que aprender, família, que cabe a gente. A felicidade é um estado de espírito, né? Essa terra de expiação e prova nos propicia isso. Momentos felizes, mas é um estado espiritual. Mas para a gente atingir isso, depende de reforma íntima, de paz interna. Olha como a gente vibra energias positivas quando a gente está amando, quando a gente está apaixonado, quando a gente ganha alguma coisa que a gente gosta e esperava muito. Quando uma bênção chega para a gente explode de energia positiva. A gente fica radiante, que nada estraga o seu bom humor e o seu dia. Mas isso não é todo o tempo. No outro dia, essa explosão de alegria já deu uma abaixada. E aí cabe a gente se analisando e falar, é bom viver nesse padrão vibratório. E eu vou continuar assim. Só que para ações dos outros, eu vou ter que colocar uma bandeira gigantesca para mim mesmo ler e falar, respeite o seu próximo. Empatia, se coloque no lugar dele. O balaio da revolta dele acabou de transbordar. Não se varre ventando. Calma, vai ter que esperar e depois você vai conseguir ter um acesso melhor, mais calmo e pacífico. Então, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. É muito linda essa palavra, a afabilidade e a doçura, mas para conseguir ter esse uso com mais frequência, porque o tempo todo é impossível, mas com mais frequência, é necessário que a gente faça uma autoanálise sobre nossas ações, sobre como andam nossos pensamentos. A nossa gratidão tem que estar em alta, a nossa fé, confiança em Deus e na espiritualidade tem que estar em alta, para mim manter eu no hoje, entender que a conta de amanhã, o problema de amanhã pertence ao amanhã, para eu viva com mais tranquilidade no meu hoje, cada dia com as suas responsabilidades.
Hoje é isso, amanhã eu não sei. É difícil essa tarefa para quem é ansioso, para quem é doido que nem eu, que ficou sabendo de algo, vou estudar. Não, quero ver a prática disso, eu quero ver acontecendo, né? Vai chegar situações que a gente não tem como mais, porque depende de outras situações, e a gente vai ficar frustrado. E a gente se frustrando, a gente está mexendo em balaios que não se devem ser tão mexidos assim, e aí fica fácil a gente explodir. Você pega uma pessoa que está lá no balaizinho da revolta todo dia colocando uma gota. Todo dia colocando uma gota. Aí a pessoa pede alguma coisa para você que você não pode fazer para auxiliar ela naquele momento. Pum! Transbordou o balaio da revolta dela. Aí a culpa foi sua? Não. A culpa foi dela que estava usando demais esse balaio. Para você, respeito. Porque ela vai explodir em cima de você, culpando você pelo estado emocional dela. Por ela estar revoltada, a culpa é sua. E você tem que estar com o balaio da paciência, da fé, da gratidão lá no alto, do respeito, da humildade, para você olhar e falar: calma, amanhã a gente conversa. É difícil? Não é impossível. Depende de quem? De nós. Fazemos a busca certa. Caberomaruenses, eu gostei disso. Caberomaruenses, calma, bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente é explosivo demais, a gente é ativo demais, mas nós temos que aprender a usar esse sagrado balaio da paciência, que só vem através de reforma íntima, de autoanálise, de entender que para tudo tem o seu tempo. Por mais que eu seja ansioso, se eu colocar uma semente no solo hoje à tarde, ela ainda não nasceu. Depende de mim agora. A minha ação foi plantar. Cabe a mim agora regá-la. Só. E esperar. E espera que tá tudo certo. Se fosse fácil, a gente não tava aqui aprendendo pela quarta vez. Quarta. Né? Nem sei quanto tempo faz que eu estudo isso. Mas é muito mais fácil a gente se analisar para que não use esses balaios errados da revolta, da impaciência, da intolerância, enfim, do que a gente mexer no balaio da injúria e da violência. Toda vez que a gente perde nosso senso de responsabilidade, que a gente quer culpar os outros por uma falta de vigia nossa, nós fazemos coisas ruins demais. A gente calunia, a gente difama, a gente fala mal, e essa energia gerada é muito densa, ela vai ficar em volta de mim até que eu mude essa energia, e ela vai ser emanada para essa pessoa, e aí aonde os problemas acontecem? Algo que era simples de ser resolvido, com o silêncio se resolveria, agora vai depender de um monte de outras ações, porque você já falou mal, porque você já falou para Deus e todo mundo, algo que era resolvido simples e facilmente, chegando na pessoa e falando: por que você fez isso? Não, eu fui sem pensar, me desculpa. Tá bom, mas eu fiquei um pouco chateado. Pronto, acabou. Não. Saiu dali, revoltou, já falou até que não devia, já quis bater. Aí, para resolver essas situações, tem que ter mais paciência. A gente quer ter paciência e causa ações que fazem com que a gente tenha muito mais paciência. Aí faz a reza errada, né? Que eu aprendi. Pede para Deus paciência. Pede. Que você vai ver o que ele vai te dar. A espiritualidade inteira, eu acho que vem correndo quando você fala: Senhor, me mande com paciência. A espiritualidade inteira vem: ele pediu paciência, vamos acabar com tudo. Porque vai trazendo. Eles trazem pra gente situações aonde é necessário o uso da paciência para que a gente exercite. Então não peça paciência para Deus, né? Assim, peça paz. Não peça paciência, porque toda vez que você pedir paciência, ele vai levantar um ser que você nem sabia que existia para te atormentar, para falar: agora sim, filho, pratica que eu tô aqui para te auxiliar. Tenha paciência. Então, família, é mais fácil a gente estar de bem com a gente mesmo, a gente ativar nossa fé positiva, de acreditar em sonhos, que muitas bênçãos são capazes de acontecer. Nós estamos num plano maravilhoso, que é a terceira dimensão, que ninguém gosta, que é dos feitos impossíveis. Aqui milagres acontecem. São explicados pela ciência, mas eles acontecem. Um telefonema resolve problemas de uma vida inteira. Porque a vida tem essa grandeza na terceira dimensão. Se alguma coisa acontece, ela transforma a sua vida inteira. Então é necessário que a gente adquira paciência e paz interior,
responsabilidade, porque a gente tem que andar tranquilo, porque senão a gente passa vergonha diante da bênção. Imagina você reclamando uma semana inteira. Ah, porque tá aqui que eu não vou conseguir pagar, porque agora não sei o quê, e reclamando a semana inteira. Chega na outra segunda-feira, você recebe um telefonema, ó, tem um serviço aqui pra fazer, ó, ou você tem o dinheiro pra receber, ou eu tava te devendo, tô indo aí te pagar, enfim, um telefonema. Você resolveu aquele problema que você ficou uma semana inteira sofrendo, que você foi mal educado com um monte de gente, que você faltou com respeito com um monte de gente, que você não curtiu os seus dias porque você estava revoltado com um problema que ainda nem aconteceu. E aí um telefonema resolveu o seu problema. E aí a gente passa vergonha diante da espiritualidade. A obrigação do cristão, que nem diz Mané, é andar de cabeça erguida e sorriso no lábio, porque nós temos que exercitar a prática da confiança em Deus, para que a gente não passe vergonha diante dos milagres que acontecem na nossa vida. A gente passa, imagina, olha como é diferente a grandeza. Eu passar agradecendo e confiando que tudo dará certo, de que no momento certo algo vai acontecer para me resolver esse problema, porque hoje eu não tenho como resolver. Eu não vou me perturbar por isso. E aí eu vou passar uma semaninha em paz, tranquilo, vivendo. Vai acontecer o mesmo telefonema, eu vou resolver e eu vou continuar muito mais grato, porque isso vai me dar uma força muito grande. O que acontece com facilidade é o contrário disso. A gente reclama, questiona, e uma ação simples resolve o problema. E a gente passa a maior vergonha diante da espiritualidade e da gente mesmo. Fala, caramba, mano, reclamei tanto, passei nervoso, fiquei com dor de cabeça, não dormi direito. E um telefonema resolveu. Para conseguir atingir isso, reforma íntima. Não tem jeito, família. Não tem jeito. Reforma íntima. Se estude, se conheça e veja quais são os balaios que você anda mexendo. E se eles forem de virtudes negativas, quer um conselho? Menos. Bem menos. Use eles com sabedoria. São essenciais para a nossa evolução, as virtudes negativas. Senão nós não a teríamos. São essenciais, mas para uso em momentos certos, para uso com responsabilidade e sabedoria. Eles são essenciais, mas vai nos balaios das virtudes positivas que você não vai ter erro. Pega o balaio da gratidão e abraça ele todo dia, da fé positiva, ativa ele todo dia, alimenta esse baú, porque uma hora ele vai ficar perto de transbordar. E uma gratidãozinha a mais que você colocar ali dentro, ele transborda e isso vai te trazer uma paz. Vai te trazer bênçãos. Vai te trazer energias que você talvez nunca tenha experimentado. Depende de quem? Da espiritualidade que nos ensina o caminho de usar esses balaios, ou nossa parte, nossa responsabilidade para viver, não 100%, mas com mais utilidade, com mais frequência, a gente usar as virtudes positivas, se manter mais calmo, menos injúrias, menos violento, com mais paciência, com mais respeito a gente e ao próximo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estudo, que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.